Se você acha que sua infância foi difícil, tente imaginar crescer sem um pai, com um padrasto que fazia questão de me lembrar todos os dias que eu não era nada e, para piorar, ser ridicularizada na escola, como se eu não tivesse o direito de existir. Durante anos me senti invisível. Eu queria gritar por ajuda, mas minha voz nunca parecia alta o suficiente. Meu nome é Lucy, e essa é a história de como sobrevivi ao que parecia insuportável. Durante muito tempo eu achei que meu destino estava selado, que eu nunca sairia do ciclo de dor que me envolvia. Mas eu estava errada. Hoje, sou a prova viva de que a vida pode mudar. E se você está aqui me ouvindo, quero que saiba. Você não está sozinho. Antes de eu começar, peço para vocês se inscreverem no canal e curtir o vídeo. Isso vai me ajudar muito. Comentem também de onde vocês estão assistindo o vídeo. Eu estou curiosa para saber o quão longe meu relato de vida pode chegar. Eu cresci em uma casa simples, onde a única coisa que nunca faltou foi o amor do meu pai. Ele era meu porto seguro, meu herói. Não importava o quão difícil fosse o dia, ele sempre chegava com um sorriso e um carinho para mim e minha mãe. Eu adorava me sentar no colo dele enquanto ele contava histórias antes de dormir. Minha mãe ria e dizia que eu era a sombra do papai. Eu queria ser como ele, forte, bondoso e sempre disposto a ajudar os outros. Mas a vida não pergunta se estamos preparados para perder quem mais amamos. Aquele dia está gravado na minha mente como uma tatuagem que nunca vai desaparecer. Eu lembro do cheiro do café que minha mãe preparava, do som da televisão ligada em volume baixo e da risada do meu pai. Eu estava desenhando na sala quando ouvi um barulho diferente. Não foi um grito, não foi um estrondo. Foi algo mais sutil, mas igualmente assustador. Um suspiro profundo, seguido por um silêncio que nunca tinha acontecido naquela casa antes. Quando olhei para trás, vi meu pai segurando o peito, tentando falar alguma coisa. Meus olhos encontraram os dele, e por um momento, eu vi medo. Eu nunca tinha visto meu pai com medo antes. Minha mãe correu até ele. Eu fiquei paralisada. Os minutos seguintes foram um borrão. Minha mãe chamando por ajuda. A chegada dos vizinhos. As sirenes. Eu lembro de segurar a mão dele no chão da sala, como se, de alguma forma, isso pudesse impedir o que estava acontecendo. Ele apertou meus dedos levemente, como se quisesse me dizer algo. Mas eu nunca descobri o que era. Ele nunca mais voltou para casa. A morte do meu pai não levou só ele embora. Levou também o brilho da minha mãe. Ela nunca mais foi a mesma. A mulher que antes cantava enquanto lavava a louça, agora passava horas olhando para o nada. Ela tentava esconder as lágrimas, mas eu via. Eu sempre via. As pessoas diziam que o tempo curava tudo, mas para nós, o tempo só parecia piorar as coisas. A ausência dele era um buraco que nada preenchia. O dinheiro começou a faltar, as contas se acumulavam, e pouco a pouco, minha mãe foi se tornando uma sombra do que já foi. Ela tentou arrumar um emprego, mas não conseguia manter um por muito tempo. Algumas noites, eu a ouvia chorando no quarto, pedindo para Deus dar um jeito na nossa vida. E então, um dia, ele apareceu. Minha mãe o conheceu na mercearia do bairro. Ele se ofereceu para carregar as sacolas e, segundo ela, foi gentil e educado. Ela sempre dizia que a vida não era fácil para uma mulher sozinha e que talvez fosse a hora de seguir em frente. No começo, ele parecia perfeito. Ele levava flores para minha mãe, fazia elogios, chamava a mim de minha pequena. Dizia que agora tínhamos alguém para cuidar da gente. Minha mãe começou a sorrir de novo. E eu? Bom, eu tentei gostar dele. Eu juro que tentei. Mas havia algo nele que me deixava desconfortável. Não sabia dizer exatamente o quê. Mas quando ele me abraçava, eu sentia vontade de fugir. Quando ele falava comigo, seu tom era sempre doce. Mas seus olhos,
Seus olhos me faziam sentir pequena. Eu tentei dizer isso para minha mãe uma vez, mas ela sorriu e disse: Você está com ciúmes, meu amor. Ele só quer o nosso bem. A partir desse dia, aprendi a guardar minhas palavras. Foi assim que o homem que parecia ser a solução para nossa vida se tornou o nosso maior pesadelo. Minha mãe se casou com ele poucos meses depois. A primeira coisa que mudou foi a casa. Antes, minha mãe tomava todas as decisões, mas agora, tudo passava por ele. Ele escolhia o que íamos comer, onde podíamos ir, o que podíamos fazer. No começo parecia normal. Ele dizia que queria o melhor para nós. Mas logo percebi que minha opinião não importava. Minha mãe, que antes era minha confidente, agora estava sempre do lado dele. Eu sentia que minha casa já não era minha. As coisas pequenas começaram a me incomodar. O jeito como ele me olhava por tempo demais. Como ele ficava de pé na porta do meu quarto sem motivo. Como ele me chamava de linda, de um jeito que me fazia arrepiar. E não de um jeito bom. Um dia minha mãe saiu para trabalhar e ele ficou sozinho comigo. Ele me chamou para sentar no sofá com ele. Minha pele se arrepiou. Algo dentro de mim gritava que eu não deveria ir. Anda, Lucy. Não precisa ter medo de mim. Ele disse, sorrindo. E foi ali que percebi. Eu tinha medo dele. Quando se é criança, a casa deveria ser o lugar mais seguro do mundo. O lar é onde deveríamos encontrar conforto, carinho, proteção. Mas, para mim, minha própria casa se tornou o meu maior pesadelo. E a pior parte? Eu não tinha para onde fugir. Depois daquele dia no sofá, eu comecei a perceber coisas que antes eu tentava ignorar. Pequenos detalhes que, quando vistos sozinhos, poderiam ser apenas coincidências. Mas juntos, desenhavam uma verdade que eu não queria aceitar. Meu padrasto sempre encontrava um jeito de estar por perto. Se eu estava na cozinha, ele aparecia. Se eu ia ao banheiro, ele passava perto da porta. Se eu entrava no meu quarto, poucos minutos depois, ele estava por ali. No começo, achei que era paranoia. Talvez eu estivesse exagerando, como minha mãe dizia. Mas a sensação de alerta nunca passava. Sempre que ele estava por perto, minha pele se arrepiava. Meu coração acelerava e eu sentia vontade de correr. Eu lembro de uma noite em especial. Minha mãe tinha ido dormir mais cedo, cansada do trabalho. Eu fiquei na sala vendo TV, tentando aproveitar um momento de paz. Ele se sentou no sofá, do outro lado da sala. Está tarde, Lucy, ele disse sem tirar os olhos de mim. Sua mãe já dormiu. Eu apenas assenti, sem dizer nada. Você não vai vir me dar boa noite? Senti um nó na garganta. Ele sorria, mas algo em sua expressão era perturbador. Boa noite, murmurei sem me mexer. Seus olhos ficaram fixos em mim por um tempo longo demais. Então ele levantou e caminhou até o corredor. Mas antes de desaparecer da minha vista, ele sussurrou. Não se esqueça de trancar a porta do seu quarto. Meu corpo inteiro gelou. Corri para o meu quarto, fechei a porta e passei a chave. Deitei na cama, mas fiquei imóvel, sem conseguir dormir. Fiquei ali, olhando para a porta, esperando que a maçaneta se mexesse, que passos surgissem no corredor, que o pior acontecesse. E naquela noite, pela primeira vez, eu percebi que meu próprio lar era o lugar mais perigoso para mim. Os dias seguintes foram um jogo de resistência silenciosa. Eu evitava ficar sozinha com ele a todo custo. Se minha mãe estava em casa, eu grudava nela. Se ele entrava em um cômodo, eu saía. Mas sempre que ele me olhava, eu sabia que ele estava esperando uma oportunidade. E aos poucos, ele começou a fazer questão de mostrar que quem mandava naquela casa era ele. Isso aqui não é um hotel, ele dizia quando eu demorava no banho. Eu sou o homem da casa, então você tem que me respeitar. Se eu deixasse algo fora do lugar, era bronca.
Se eu demorasse para atender quando ele chamava, era castigo. Minha mãe via tudo, mas nunca dizia nada. Ela se esforçava para manter a paz, como se estivesse entre dois mundos. De um lado, o marido que amava, do outro, a filha que sempre esteve com ela. Mas no fim das contas, ela escolheu ele. Foi aí que percebi que estava sozinha. Eu sabia que precisava contar para alguém. Mas para quem? Minha mãe já tinha deixado claro que não ia acreditar em mim. E eu não tinha mais ninguém. Até que, um dia, minha professora pediu para ficar um pouco depois da aula para conversar comigo. Lucy, está tudo bem? Ela perguntou enquanto fechava um livro. Engoli seco. Sim, respondi olhando para a mesa. Tem certeza? Você anda tão calada ultimamente. Era minha chance. Minhas mãos suavam, meu coração batia forte. Eu não gosto do meu padrasto. Soltei quase em um sussurro. Ela franziu a testa. Como assim? Ele é ruim com você? Ele não me trata bem. E ele me assusta. Houve um silêncio. Ela me olhou por alguns segundos. Então, sorriu, tentando parecer acolhedora. Ah, minha querida. Padrastos podem ser difíceis no começo. Mas sua mãe te ama. Tenho certeza de que tudo vai se resolver. Meu peito afundou. Mas Você é uma menina forte, Lucy. Ela disse, interrompendo. Essas coisas passam. Naquele momento eu entendi. Não importava o quanto eu gritasse, ninguém ia me escutar. Depois disso, eu desisti. Me fechei no meu próprio mundo. Na escola eu mal falava. Se alguém tentava puxar conversa, eu apenas assentia ou dava respostas curtas. Comecei a andar olhando para o chão, como se quisesse desaparecer. Mas desaparecer não era uma opção. E então veio a segunda parte do meu pesadelo. Se minha casa já não era segura, a escola também logo se tornaria um lugar de dor. A princípio, eu só sofria com comentários sutis. Olha lá, a órfã esquisita. Não chega perto dela, ou seu pai pode sumir também. Nossa, ela come igual um porco, não é à toa que é desse tamanho. Cada palavra era como uma facada. A pior parte? Os professores ouviam. Eles sabiam, mas ninguém fazia nada. Apenas olhavam e fingiam que não ouviam. No começo eu tentava me convencer de que era só uma fase, que logo pararia. Mas não parou. Pelo contrário, ficou pior. Um dia estávamos na aula de educação física. Eu odiava essa aula porque sempre ficava por último nas escolhas dos times. Dessa vez, quando sobrou apenas eu, um dos meninos riu. Ah não, a baleia de novo? Todos riram. Eu olhei para a professora, esperando que ela dissesse algo. Mas ela só olhou para o outro lado. Naquele momento, eu senti que minha existência era uma piada para todos ali. E pela primeira vez, comecei a pensar que talvez fosse melhor se eu não estivesse ali. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Meu padrasto ficava cada vez mais controlador. Ele me observava o tempo todo. Na escola eu era humilhada todos os dias. Eu não tinha amigos, não tinha ninguém para me defender. E então, uma noite, enquanto eu olhava pela janela do meu quarto, me perguntei: será que faria diferença se eu sumisse? Foi a primeira vez que esse pensamento passou pela minha mente. Mas, infelizmente, não seria a última. Eu já não sabia mais quem eu era. Durante muito tempo, eu tentei me convencer de que, se eu me tornasse invisível, talvez as coisas melhorassem. Talvez, se eu não incomodasse, se eu me encolhesse e me calasse, meu padrasto me esqueceria. Talvez os colegas da escola não me notassem. Talvez a dor sumisse. Mas a dor nunca sumia. Ela crescia, dia após dia, como uma sombra que me seguia aonde eu fosse. O que antes era um medo passageiro virou um terror constante. Eu dormia pouco.
Quando dormia, tinha pesadelos. Sempre os mesmos. Sonhava que minha mãe me deixava para trás, que meu padrasto ria enquanto eu chorava, que a escola inteira me observava enquanto apontava o dedo para mim. O pior era acordar e perceber que meu pesadelo não terminava ao abrir os olhos. Uma noite, quando minha mãe saiu para trabalhar até mais tarde, meu padrasto ficou sozinho comigo. Eu sabia que não tinha para onde fugir. Então, fiz o que sempre fazia. Me tranquei no quarto e rezei para que ele me esquecesse. Mas naquela noite, ele não esqueceu. Ouvi seus passos no corredor, o som das meias arrastando no chão. Meu coração disparou. A maçaneta se mexeu. Eu me encolhi na cama, segurando o cobertor com força. Lucy, ele chamou com aquela voz arrastada, quase um sussurro. Fiquei em silêncio. Ele girou a maçaneta tentando abrir a porta. Você me ouviu. Abre. Segurei a respiração. Ele empurrou a porta. A madeira rangeu, mas não abriu. Você acha que uma tranca pode te proteger de mim? Meu corpo inteiro tremia. Depois de um tempo, Sassa, os passos sumiram pelo corredor. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Era só o começo. Na manhã seguinte, eu levantei com os olhos inchados. Não tinha dormido. Mas eu não podia faltar à escola, porque, se ficasse em casa, ficaria sozinha com ele. Mesmo sabendo o que me esperava, eu preferia enfrentar o inferno da escola do que aquele homem. Assim que cheguei, percebi os olhares, as risadas baixas. Passei pelo corredor e ouvi um grupo cochichando. Ela parece um zumbi. Olha a roupa dela. Parece que dormiu no lixo. Engoli a dor e segui andando, fingindo que não me importava. Mas por dentro, algo dentro de mim se quebrava um pouco mais a cada dia. Na sala, a professora pediu para todos fazermos um trabalho em grupo. Como sempre, eu fui a última a ser escolhida. Quem quer a baleia no grupo? Um dos garotos perguntou rindo. A turma inteira caiu na gargalhada. A professora ouviu. Ela olhou, mas fingiu que nada tinha acontecido. Foi naquele momento que percebi. Eu não tinha para onde correr. Minha casa era um inferno. Minha escola era um inferno. Minha vida era um inferno. E eu comecei a me perguntar, será que um dia isso vai acabar? Naquele mesmo dia, no intervalo, fui até o banheiro para respirar um pouco. Me olhei no espelho. Meus olhos estavam fundos. Minha pele estava pálida. Eu não parecia uma criança. Eu parecia um fantasma. Foi quando a porta se abriu com força. Eram 3 meninas, as mais populares da escola. Olha quem está aqui! Uma delas disse, cruzando os braços. A pobrezinha. Elas se aproximaram. Meu coração acelerou. Você acha que alguém aqui gosta de você? Outra perguntou. Acha que alguém sente pena? Fiquei em silêncio. Porque eu vou te contar um segredo. Ela se inclinou para perto do meu rosto. Ninguém se importa com você. O ar saiu do meu peito. Ninguém sente sua falta. Ninguém liga para o que acontece com você. Se você sumisse, ninguém notaria. Fiquei ali, parada, sem conseguir reagir. Elas saíram rindo, deixando suas palavras ecoando na minha mente. E pela primeira vez, pensei, talvez elas estejam certas. Naquela noite, cheguei em casa e fui direto para o quarto. Fiquei sentada na cama, olhando para a janela. Eu queria que a dor parasse. Queria que o medo parasse. Queria desaparecer. E então, pela primeira vez, pensei em fazer algo extremo. Algo que nunca deveria ter passado pela minha cabeça. Levantei, fui até a janela e olhei para o lado de fora. E se eu simplesmente deixasse de existir? Meu coração batia forte. Minhas mãos tremiam. Talvez fosse melhor assim. Talvez fosse a única saída. E então, ouvi uma batida na porta. Minha mãe entrou.
Ela parecia cansada, mas me olhou com um olhar preocupado. Você está bem, Lucy? Engoli seco. Eu queria dizer não. Eu queria gritar. Eu queria pedir ajuda. Mas apenas balancei a cabeça. Só cansada. Ela se aproximou. Passou a mão no meu cabelo. Eu sei que as coisas estão difíceis, ela disse suspirando. Mas tudo vai melhorar. Não acreditei nela. Mas naquele momento, seu toque me segurou. Naquela noite, adormeci chorando. Mas eu estava viva. E naquele dia, mesmo sem saber, eu tinha dado o primeiro passo para a minha salvação. Depois daquela noite, algo mudou dentro de mim. Eu ainda sentia medo. Ainda sentia dor. Mas agora eu sabia de uma coisa. Eu estava sozinha. Ninguém viria me salvar. Nem minha mãe, nem a escola, nem os professores. Eu não podia contar com ninguém. E se ninguém se importava comigo, então eu também não precisava me importar. Foi assim que comecei a me fechar ainda mais. Se antes eu andava com a cabeça baixa, agora eu sequer tentava olhar para os outros. Se antes eu ainda fazia um esforço para participar das aulas, agora eu só ficava sentada, calada, esperando o tempo passar. Mas, por mais que eu tentasse desaparecer, a crueldade das pessoas sempre me encontrava. Foi num dia de outono que ela chegou. Eu me lembro bem porque foi um daqueles dias em que o vento cortava a pele. As folhas secas voavam pelo pátio da escola e os alunos corriam para dentro das salas, fugindo do frio. Na minha turma, os cochichos começaram antes mesmo da aula começar. Ouvi dizer que tem aluna nova hoje. Dizem que ela veio de outra cidade. Espero que seja bonita, pelo menos. Os garotos riam. As meninas cochichavam entre si. E então a professora entrou, trazendo uma garota ao lado. Pessoal, essa é a Camila. Ela acabou de se mudar para cá e vai estudar com vocês a partir de hoje. Espero que a recebam bem. Ela parecia comum. Cabelos escuros, pele clara, olhos castanhos que evitavam encarar a turma diretamente. Mas havia algo nela que me chamou a atenção. O jeito como segurava a alça da mochila com força. O olhar que tentava parecer confiante, mas que escondia um certo receio. O sorriso tímido que durou apenas um segundo antes de desaparecer. Eu conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem já tinha sofrido. No intervalo, como de costume, me sentei no canto mais afastado do pátio, com minha lancheira no colo. Foi então que ouvi passos se aproximando. Olhei para o lado e vi Camila parada ali, segurando a própria lancheira. "Posso me sentar aqui?" ela perguntou. Fiquei surpresa. Ninguém nunca pedia para se sentar comigo. Assenti sem dizer nada. Ela se sentou ao meu lado e ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo no próprio lanche. "Não gosto de ficar no meio do pátio", disse sem me olhar. "Muitas pessoas." Não respondi. Ela suspirou e olhou para mim. "Não vai perguntar de onde eu vim?" Dei de ombros. "Ninguém nunca pergunta de onde eu vim também." Ela riu baixinho. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez, só talvez, eu não estivesse tão sozinha assim. Com o passar dos dias, Camila começou a se aproximar mais de mim. Ela não parecia se importar com o fato de eu ser a estranha da escola. Pelo contrário, sempre que podia, ela se sentava comigo, puxava a conversa, fazia perguntas. E aos poucos eu comecei a falar. Não muito, apenas respostas curtas. Mas para alguém que passou anos tentando ser invisível, aquilo já era um grande passo. Um dia, enquanto estávamos sentadas na sombra de uma árvore, ela perguntou: "Por que você sempre fica sozinha?" Engoli seco. "Porque é mais fácil assim." Ela franziu a testa. "Fácil? Como assim?" Olhei para frente, sem coragem de encará-la. "Quando você está sozinha, ninguém pode te machucar." Houve um silêncio. Quando olhei para o lado, vi que ela me observava com um olhar triste.
Eu pensava a mesma coisa, sussurrou. Meu peito apertou. Pensava? Ela suspirou e olhou para o céu. Eu também já passei por algumas coisas. Coisas ruins. Meu coração disparou. Alguém como eu? Por um segundo quis perguntar, quis saber, mas não consegui. Camila percebeu minha hesitação e sorriu. Mas eu descobri que ficar sozinha não resolve nada. Só deixa tudo pior. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. E pela primeira vez me perguntei: será que eu estava errada esse tempo todo? A amizade entre mim e Camila começou a crescer. E claro, as pessoas começaram a notar. Os cochichos começaram. Olha lá, a esquisita conseguiu uma amiga. Aposto que a novata também tem algum problema. Eu já estava acostumada. Mas Camila não. E foi num desses dias que algo aconteceu. Estávamos na aula de educação física. Como sempre, eu fui a última a ser escolhida. Mas dessa vez, antes que alguém pudesse dizer algo, Camila pegou minha mão e disse: se ela não for do time, eu também não vou. Silêncio. Os alunos se entreolharam, confusos. O quê? Um dos meninos zombou. Você vai se recusar a jogar só por causa dela? Ela cruzou os braços. Sim. A professora olhou, sem saber o que fazer. Camila. Isso não é justo. Ela disse firme. Vocês fazem isso com a Lucy todos os dias. E os professores fingem que não vêm. Meu coração batia forte. Ninguém nunca tinha feito isso por mim. Ninguém nunca tinha ficado ao meu lado. No fim, a professora acabou cedendo. E, naquele dia, pela primeira vez, eu senti que talvez, só talvez, eu merecesse ser tratada com respeito. Ter uma amiga mudou algo dentro de mim. Por anos eu me acostumei a ser invisível, a aceitar que eu nunca teria alguém ao meu lado. Mas Camila apareceu e, aos poucos, começou a me mostrar que o mundo não precisava ser tão solitário. Mas, mesmo com a amizade dela, meu medo ainda existia. Meu padrasto ainda estava em casa. Os colegas da escola ainda me desprezavam. E, no fundo, eu achava que nada realmente mudaria. Até o dia em que eu fui obrigada a escolher entre continuar me escondendo ou finalmente reagir. Era uma sexta-feira, e minha mãe sairia à noite para um jantar do trabalho. Isso significava que eu ficaria sozinha com ele. E eu sabia que ele estava esperando esse momento. Desde cedo percebi que seu olhar estava diferente. Ele me observava de um jeito mais intenso, como um predador, esperando o momento certo para atacar. Depois que minha mãe saiu, fui direto para o meu quarto e tranquei a porta. Mas, depois de alguns minutos, ouvi a voz dele do outro lado. Lucy, vem cá. Fiquei imóvel. Eu sei que você está acordada. Meu coração batia forte. Vem, só quero conversar. Senti meu corpo inteiro tremer. A maçaneta girou. Ele tentou abrir a porta. Você vai me desobedecer? Minha mente gritava para que eu fizesse algo, qualquer coisa. Mas eu estava paralisada. Abre! Agora! O silêncio do outro lado da porta me fez segurar a respiração. Ele ainda estava lá? Então, ouvi os passos dele se afastando. Fiquei ali, sentada no chão, tremendo, sabendo que aquilo não tinha acabado. E foi ali que eu decidi. Eu não podia mais viver assim. Eu precisava fazer alguma coisa. No dia seguinte, na escola, procurei Camila. Eu queria contar para ela, mas as palavras não saíam. Como explicar algo que eu mesma não conseguia entender? Mas Camila percebeu. Você está diferente hoje, ela disse. Engoli seco. Eu só estou cansada. Ela franziu a testa. Lucy, você sabe que pode falar comigo, né? Tentei sorrir, mas eu estava cansada de falar e ninguém me ouvia. E foi então que Camila fez algo que mudou tudo. Ela segurou minha mão e disse: Eu acredito em você. Foram apenas 3 palavras. Mas naquele momento,
Elas significaram tudo para mim, porque ninguém nunca tinha dito isso antes. Ninguém nunca tinha acreditado em mim. E foi ali que entendi. Se eu quisesse que as coisas mudassem, eu teria que lutar por mim mesma. Naquele mesmo dia, na saída da escola, aconteceu algo inesperado. Os mesmos garotos que sempre me humilhavam estavam no portão. "Olha lá, a gorda de novo." Eles riram. Mas pela primeira vez, em vez de abaixar a cabeça e fingir que não ouvi, eu parei. Me virei devagar. "Repete." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Os garotos se olharam, surpresos. "O que foi? Vai chorar?" Senti Camila ao meu lado me observando. E então, pela primeira vez, eu não fugi. "Vocês acham que me machucam?" Perguntei. "Acham que eu me importo?" Eles ficaram em silêncio. "Eu sinto pena de vocês." Continuei. "Porque só pessoas fracas precisam machucar os outros para se sentirem melhor." Os risos sumiram. Pela primeira vez, os garotos não tinham uma resposta. Eu me afastei com o coração disparado. Minhas mãos tremiam, mas pela primeira vez na vida, eu me senti forte. Camila sorriu ao meu lado. "Você foi incrível," ela disse. E naquele momento percebi algo. Eu ainda tinha medo. Ainda tinha cicatrizes. Ainda sentia dor. Mas eu não era mais a mesma garota que se escondia. Eu estava mudando. E essa foi minha primeira vitória. Eu sabia que um dia isso teria que acontecer. Não dava mais para fingir que eu podia continuar vivendo assim. Desde aquela noite em que meu padrasto tentou abrir a porta do meu quarto, eu sentia que o tempo estava correndo contra mim. Mais cedo ou mais tarde, ele tentaria de novo. E eu não podia mais esperar pelo pior. Mas o que eu podia fazer? Se minha mãe não me escutava, se os professores fingiam que não viam, se os colegas de escola só sabiam me machucar, então, quem poderia me salvar? Naquela manhã, cheguei à escola sentindo como se carregasse uma tonelada nas costas. O medo nunca me deixava. O rosto do meu padrasto estava na minha mente o tempo todo. Sua voz, seu olhar. O jeito como ele se impunha, como se soubesse que eu nunca teria coragem de enfrentá-lo. Mas então lembrei da Camila e das palavras que ela me disse na última vez em que conversamos. "Eu acredito em você." Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim. E foi por isso que, antes da aula começar, procurei por ela. Ela estava sentada no corredor, folheando um livro. Quando me viu, sorriu. Mas, ao olhar bem para mim, seu sorriso desapareceu. "O que houve?" Ela perguntou imediatamente. Engoli seco. Eu queria dizer. Queria contar tudo. Mas como explicar uma dor que parecia maior do que as palavras podiam descrever? Ela esperou. Não insistiu. E então, sem pensar muito, me sentei ao lado dela e sussurrei. "Eu não posso mais voltar para casa." Os olhos dela se arregalaram. "O quê?" "Se eu voltar, algo ruim vai acontecer." Ela ficou em silêncio, mas segurou minha mão. E eu soube, naquele instante, que ela me escutaria. Que, pela primeira vez, alguém me escutaria de verdade. Camila ficou em silêncio por um momento, mas seu olhar dizia tudo. Ela entendia. "Você precisa contar para alguém," ela disse, sua voz cheia de urgência. "Mas para quem?" "Minha mãe não escuta. Os professores não ligam. Ninguém se importa." "Eu me importo." Fiquei sem palavras. Então, antes que eu pudesse reagir, ela se levantou e disse: "Vem comigo." Eu congelei. "Para onde?" "Vamos falar com o orientador da escola." Meu estômago afundou. Não, não posso. Lucy, você quer continuar vivendo assim?" A pergunta ficou no ar. E pela primeira vez, eu pensei nisso de verdade. Eu queria continuar vivendo assim? E pela primeira vez, a resposta foi um não. Fui com Camila até a sala do orientador. Ele era um homem de meia idade, calvo, com óculos grandes
e uma expressão sempre séria. Quando entramos, ele nos olhou por cima dos óculos. O que foi? Camila apertou minha mão, me encorajando. Lucy precisa de ajuda. Ele franziu a testa. Ajuda com o quê? Minha garganta secou. Camila me olhou, esperando que eu falasse. Respirei fundo. E então, pela primeira vez na vida, deixei as palavras saírem. Meu padrasto! Foi tudo que consegui dizer antes de desabar em lágrimas. Camila me abraçou, e pela primeira vez, eu chorei na frente de alguém sem sentir vergonha. O orientador ficou em silêncio por um momento, mas depois sua voz veio firme. Me contem tudo. E então, eu contei. Dessa vez, sem esconder. Dessa vez, sem medo. O orientador ouviu atentamente, sem me interromper. Quando terminei, ele suspirou e pegou o telefone. Lucy, a partir de hoje você não vai mais ficar sozinha. Eu não entendi no momento. Mas então ele discou um número e começou a falar. Sim, temos um caso aqui. Uma aluna relatou abuso psicológico e ameaças em casa. Meu coração disparou. Eu sabia o que estava acontecendo. Ele estava chamando a polícia e o juizado de menores. No final do dia, minha mãe foi chamada à escola. Ela chegou apressada, confusa, querendo saber por que haviam ligado para ela no trabalho. Mas, quando entrou na sala e viu meu rosto, algo mudou em seu olhar. Ela percebeu que dessa vez não dava mais para fingir que nada estava acontecendo. O orientador explicou a situação. Contou tudo o que eu disse. Minha mãe ficou em choque. Lucy, isso é verdade? Eu apenas assenti, sentindo um nó na garganta. O rosto dela ficou branco. Por um momento pensei que ela ia negar tudo, como sempre fazia. Mas dessa vez, ela não negou. Dessa vez, ela ouviu. E pela primeira vez, eu senti que não estava mais sozinha. Quando voltamos para casa, o clima estava pesado. Meu padrasto estava na sala, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe entrou e ele olhou para ela com um sorriso. O que foi? Ele perguntou como se não soubesse. Mas então, minha mãe olhou para ele com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de fúria, de nojo, de ódio. Ela não disse nada. Apenas pegou o telefone e ligou para alguém. Venham agora. Em menos de 1 hora, a polícia estava na nossa casa. Ele tentou argumentar. Tentou fingir que era inocente. Mas minha mãe, que antes sempre o defendia, não acreditou mais em suas mentiras. E foi assim que ele foi expulso da nossa vida para sempre. A prisão do meu padrasto não apagou tudo o que ele me fez passar. No dia em que ele foi levado, lembro de ficar parada na porta de casa, assistindo os policiais o colocarem dentro do carro. Ele se virou uma última vez e me lançou um olhar que me fez tremer dos pés à cabeça. Mesmo atrás das grades, o medo que ele plantou dentro de mim ainda estava ali. E eu sabia que ele não era o único fantasma que eu teria que enfrentar. Porque agora que ele tinha ido embora, um novo desafio surgia diante de mim. Reaprender a viver. Depois que tudo aconteceu, minha casa ficou estranha. O silêncio era diferente. Não era mais um silêncio de medo, mas de vazio. Como se algo ainda estivesse ali, escondido nas sombras. Minha mãe parecia outra pessoa. Ela chorava todas as noites, andando de um lado para o outro pela casa, murmurando para si mesma. Um dia a ouvi dizendo baixinho: como eu fui tão cega? Eu queria responder. Queria dizer que eu tentei falar, tentei gritar, tentei mostrar a verdade. Mas eu não disse nada. Porque, no fundo, eu sabia que minha mãe também era uma vítima. Ela se culpava por não ter visto o que estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Mas, ao contrário dela, eu não podia me dar ao luxo de ficar parada no passado. Eu precisava seguir em frente. Na primeira noite sem ele em casa, fechei a porta do meu quarto e fiquei olhando para a maçaneta. Nenhuma sombra apareceu no corredor. Nenhum sussurro veio do outro lado da porta.
Nenhuma ameaça rondou minha mente. Pela primeira vez em anos, eu pude dormir sem segurar o cobertor com força, sem me encolher na cama, sem pular ao menor barulho. Mas a paz não veio de uma vez. Os pesadelos ainda me perseguiam. Às vezes acordava no meio da noite sentindo que ele estava ali. Mas quando olhava ao redor, percebia que não havia ninguém. Era só eu. E pela primeira vez, isso não me assustou. Achei que depois de tudo, pelo menos na escola, as coisas melhorariam. Mas eu estava errada. Os boatos se espalharam rápido. Alguns diziam que meu padrasto foi preso porque era um criminoso perigoso. Outros inventavam que minha mãe o traiu e que ele foi embora por causa disso. Mas o pior não eram as fofocas. O pior eram os olhares. Antes as pessoas me desprezavam. Agora elas me olhavam com pena. Eu odiava aquilo. Eu não queria ser a garota frágil, a coitadinha. Eu só queria ser eu. Foi então que percebi que a escola não era um lugar seguro para mim. E se eu quisesse mudar minha vida, eu precisaria encontrar outro caminho. Alguns dias depois, Camila e eu estávamos sentadas no pátio. Ela, como sempre, foi direta. "O que você vai fazer agora?" Franzi a testa. "Como assim?" "Sua vida mudou, Lucy. Você não precisa mais viver com medo. Mas o que você vai fazer com essa liberdade?" Fiquei em silêncio. Eu nunca tinha pensado nisso. Passei tanto tempo sobrevivendo, tentando fugir do pior, que nunca imaginei que um dia eu teria escolha sobre o que fazer com minha vida. Camila sorriu. "Você pode ser qualquer coisa." Foi a primeira vez que ouvi essas palavras. E foi naquele momento que uma ideia começou a surgir dentro de mim. Talvez minha história pudesse servir para algo maior. Talvez eu pudesse ajudar outras pessoas que passaram pelo que eu passei. Com a ajuda da diretora da escola, comecei a me consultar com uma assistente social. Ela me ajudou a entender algo que eu nunca tinha percebido antes. Eu não era culpada pelo que aconteceu comigo. Passei anos achando que o problema era eu, que eu era fraca, que eu merecia tudo aquilo. Mas pela primeira vez, alguém me disse com todas as letras: "Você é uma sobrevivente, Lucy." Foi estranho ouvir isso, mas foi libertador. Aos poucos comecei a falar mais. Comecei a tirar aquela dor de dentro de mim. E, com o tempo, percebi que cada vez que eu falava, um pedaço daquele peso saía dos meus ombros. Meses depois, a assistente social me chamou para um evento sobre violência contra crianças e adolescentes. Ela perguntou se eu queria contar minha história para outras meninas. Meu primeiro instinto foi recusar. Mas então, me lembrei do que Camila disse. Você pode ser qualquer coisa. Respirei fundo e aceitei. No dia do evento, subi no pequeno palco e olhei para a plateia. Havia dezenas de rostos ali. Muitos deles eram de meninas como eu. Eu sabia que algumas delas estavam passando pelo que eu passei. E então, pela primeira vez, eu contei minha história. Falei do medo, da dor, da solidão, do momento em que pensei que não havia mais saída, e do dia em que tudo mudou. E quando terminei, o silêncio tomou conta do lugar. Mas então, uma garota no fundo da plateia começou a chorar. Ela correu até mim e me abraçou, e sussurrou: "Obrigada. Você me deu esperança." E naquele momento soube que minha dor não tinha sido em vão. Contar minha história pela primeira vez foi como abrir uma porta que eu nem sabia que existia. Durante anos eu carreguei minha dor como um peso insuportável, um fardo que me esmagava todos os dias. Mas, naquele evento, quando aquela garota me abraçou e agradeceu, eu percebi algo. Minha história não era só minha. Havia tantas outras meninas, tantos outros meninos, passando pelo que eu passei. E se eu pudesse ajudá-los? Se eu pudesse ser a voz que eu nunca tive? Se eu pudesse impedir que outras crianças se sentissem tão sozinhas quanto eu me senti?
Naquele dia, tomei uma decisão. Eu nunca mais ficaria calada. Se minha história tinha poder, então eu a usaria para mudar o mundo. Eu ainda era uma adolescente, mas sabia que queria fazer algo maior. Conversei com a assistente social que me ajudou e perguntei o que eu poderia fazer para apoiar crianças que sofriam como eu sofri. Ela sorriu e disse: "Você já está fazendo isso, Lucy. Só de contar sua história, você já está mudando vidas. Mas eu queria mais." Foi assim que comecei a participar de encontros para jovens vítimas de abuso e violência. Eu ouvia histórias tão pesadas quanto a minha, algumas até piores. Mas, pela primeira vez, eu não me sentia fraca. Eu me sentia útil. Cada vez que eu segurava a mão de alguém e dizia: "Eu sei como você se sente", eu via nos olhos daquela pessoa o mesmo alívio que senti quando Camila me disse: "Eu acredito em você." Com o passar do tempo, minha mãe começou a mudar também. Ela ainda carregava a culpa. Ainda chorava algumas noites, achando que falhou comigo. Mas, pouco a pouco, ela começou a entender que também era vítima da situação. Ela começou a buscar ajuda psicológica, a se envolver em grupos de apoio para mulheres que viveram relacionamentos abusivos. E, um dia, depois de muito tempo, ela olhou nos meus olhos e disse: "Me perdoa, filha." Foi a primeira vez que ouvi isso dela. E, pela primeira vez, eu soube que podia perdoá-la de verdade. Porque eu vi que ela também estava tentando se reconstruir. E assim como eu, ela estava conseguindo. Anos depois, quando eu já era uma jovem adulta, recebi uma carta. Era de uma menina que participou de um dos eventos em que contei minha história. Na carta, ela escreveu: "Eu estava prestes a desistir de tudo, mas quando ouvi você falar, percebi que eu não estava sozinha. Você me salvou, Lucy." Lembro de segurar aquela carta com as mãos tremendo, porque, naquele momento, percebi que eu não era mais a vítima da história. Eu era a protetora. Eu era aquela que dava esperança para os outros. E, pela primeira vez, me senti completamente livre. A carta daquela menina ficou comigo por muito tempo. Eu a lia e relia, tentando absorver o peso daquelas palavras. "Você me salvou, Lucy." Por tanto tempo, eu senti que minha dor era inútil, que todo o sofrimento que vivi só serviu para me destruir. Mas, naquele momento, percebi que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada medo que enfrentei, tudo isso me trouxe até aqui. E agora, eu tinha um propósito. Eu não queria apenas contar minha história. Eu queria mudar vidas. Eu nunca pensei em seguir carreira acadêmica. Depois de tudo que passei, achei que não teria um futuro real. Mas um dia, enquanto conversava com a assistente social que me ajudou, ela disse algo que ficou na minha mente. "Você já pensou em estudar para trabalhar com crianças e adolescentes?" Fiquei em silêncio. Eu nunca tinha pensado nisso. "Você tem um dom, Lucy." Ela continuou. "As pessoas se conectam com você porque veem verdade no que você diz. Você pode ir além. Pode fazer disso sua missão." Naquela noite, deitada na cama, pensei naquilo. E pela primeira vez, eu sonhei com o futuro. Decidi que queria estudar psicologia social para poder ajudar oficialmente crianças vítimas de abuso. O problema? Eu não era a melhor aluna. Meus anos de sofrimento na escola fizeram com que eu me afastasse completamente dos estudos. Mas agora, pela primeira vez, eu queria aprender. Comecei a estudar com Camila, que sempre foi uma aluna brilhante, e aos poucos fui recuperando o tempo perdido. No começo foi difícil, mas cada vez que pensava em desistir, me lembrava daquela carta. Você me salvou. E seguia em frente. Anos depois, quando terminei meus estudos, consegui um estágio em um centro de apoio a vítimas de violência. Na primeira vez que sentei diante de uma menina que tinha passado pelo que eu passei, senti um nó na garganta. Ela era pequena.
Devia ter uns 12 anos, os olhos fundos, os ombros encolhidos, a expressão de quem já carregava um peso grande demais para a sua idade. Quando a psicóloga responsável me apresentou, a menina mal olhou para mim. Ela não fala muito, a psicóloga me avisou. Respirei fundo e me sentei ao lado dela. Fiquei em silêncio por alguns minutos e então suavemente disse: "Eu sei como você se sente." A menina franziu a testa, surpresa, e pela primeira vez levantou os olhos para me encarar. E eu soube, naquele momento, que eu estava exatamente onde deveria estar. Trabalhei por anos ajudando crianças e adolescentes que passaram por traumas semelhantes ao meu. Cada história me lembrava um pedaço da minha própria dor. Mas, ao mesmo tempo, cada criança que eu ajudava me fazia ver que minha dor nunca foi em vão. Mas eu queria fazer mais. Eu queria criar algo grande, algo que pudesse alcançar mais pessoas. Foi então que surgiu a ideia. E se eu criasse um grupo de apoio? Não apenas para crianças, mas também para mães, para famílias que passaram por situações difíceis como a minha. Então, comecei a trabalhar nisso. E pouco tempo depois, nasceu minha primeira organização de apoio a vítimas. O primeiro caso que atendemos foi o de uma menina chamada Sofia. Ela tinha 11 anos e sofria violência em casa, assim como eu sofri. Quando chegou até nós, estava assustada, insegura, sem esperança, mas algo dentro de mim dizia que, com o tempo, ela conseguiria se curar. Ela participou das reuniões em silêncio durante semanas. Mas, um dia, enquanto todos compartilhavam suas histórias, ela levantou a mão e, pela primeira vez, falou, chorou, e nós a seguramos. E naquele momento, eu soube que o ciclo estava se quebrando, que, finalmente, minha dor estava sendo transformada em algo maior. Eu nunca imaginei que chegaria tão longe. Quando eu era criança, tudo o que eu queria era sobreviver. Agora eu não apenas sobrevivia, eu mudava vidas. Minha organização começou pequena, apenas algumas reuniões com vítimas e familiares. Mas a necessidade era grande demais para ser ignorada. A cada semana, mais pessoas procuravam nossa ajuda. Mais crianças precisavam de um lugar seguro. Mais mães queriam entender como proteger seus filhos. E foi assim que minha pequena iniciativa começou a crescer e ganhar força. Um dia, uma jornalista soube do nosso trabalho e quis fazer uma reportagem sobre nós. Eu hesitei. A ideia de contar minha história para um público ainda maior me assustava. Mas então, me lembrei da primeira vez que compartilhei minha dor e de como aquilo mudou minha vida e salvou outras. Então, aceitei. A entrevista foi publicada em um jornal local e, para minha surpresa, recebemos uma enxurrada de mensagens. Pais pedindo ajuda, professores querendo aprender a lidar com crianças traumatizadas, sobreviventes buscando um espaço para compartilhar suas histórias. Minha história estava ecoando, e aquilo era só o começo. Mas, como tudo na vida, nem tudo foi fácil. Muita gente dizia que violência doméstica era um problema da família, não da sociedade. Diziam que crianças tinham que superar e seguir em frente. Eu sabia que não era tão simples. Eu via o trauma nos olhos das vítimas. Eu sabia o peso de viver com cicatrizes invisíveis. Então comecei a dar palestras em escolas, empresas, igrejas, qualquer lugar que me deixassem falar. Eu queria que o mundo entendesse que a dor de uma criança não pode ser ignorada. E pouco a pouco, as pessoas começaram a ouvir. 3 anos depois que comecei meu projeto, algo aconteceu que eu jamais esquecerei. Eu estava no centro de apoio quando uma jovem entrou pela porta. No começo, não a reconheci. Ela parecia forte, confiante. Mas então, vi seus olhos e percebi que era a menina da carta. Aquela que, anos antes, tinha escrito: "Você me salvou, Lucy." Ela sorriu para mim e disse:
Agora, eu quero ajudar outras meninas também. E naquele momento, entendi. Meu propósito estava se multiplicando. Não era mais só sobre mim, era sobre todas nós. Sobre todas as crianças que um dia pensaram que não tinham esperança e que agora tinham uma chance de recomeçar. Depois de tudo o que vivi, eu percebi uma coisa. A dor não precisa definir quem somos. Por muitos anos eu achei que meu destino já estava traçado, mas eu estava errada, porque sempre há uma saída. E se você está ouvindo minha história agora e sente que não há esperança, quero que saiba. Você não está sozinho. Você é mais forte do que imagina. E você também pode vencer. Eu sou Lucy. E essa foi a história de como eu virei o jogo. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal e curta o vídeo para ajudar nossa comunidade. E me diga aí nos comentários, o que você achou da minha história de vida? Aproveita também e me conta a sua trajetória. Até mais!